Timóteo, segundo Timóteo, verso de assim, assim, sabes disso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis hoje que a gente vê ao nosso derredor. Uma igreja como a nossa hoje um culto de departamento, era para estar cheia de novos líderes, né? Mas isso reflete aos tempos difíceis, traz a mensagem. Pois homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, gratos, sem amor pela família, fiáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, do bem, traidores, impetuosos, cheios de orgulho, mas amigos de prazeres e amigos de tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Destes temos que nos afastar. Olhamos para um mundo cheio de corrupções, o mundo, você olha para os noticiários de TV, redes sociais, vemos um mundo atribuloso. Parece gritar com as dificuldades dos tempos. Mas, se olharmos para Timóteo, ele foi orientado sobre o que nós iríamos passar. Essas dificuldades, pessoas fracas na fé, mas temos que olhar para o centro, que é Cristo. Ponto B dessa mensagem diz assim: advertência profética. Paulo, ele anunciou que isso iria acontecer. Ele nos avisou. A gente vê a palavra de Deus como o nosso manual de vida. Então, às vezes, olhamos para a nossa vida hoje, para os cristãos que estão hoje servindo a Deus. Vejo, é cheio de altos e baixos. É muito normal do ser humano, né? Então, se olharmos para isso, não é uma surpresa para Deus, para nós. A Bíblia ela já havia nos alertado sobre essas dificuldades passar. Ele fala, o Paulo fala para Timóteo, sabe disso, sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, conciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, impetuosos, cheios de orgulho, mais amigo dos prazeres, amigos de Deus. A aparência dele de piedade não engana, pois hoje olhamos para a nossa vida, para a vida das pessoas em um mundo só existe corrupção. As pessoas dão mais valores ao dinheiro que às coisas de Deus. Se olharmos para a vida do Timóteo, ele foi um exemplo para nós. Temos que olhar para a vida dele, caminhar dessa forma, para que nós conseguimos herdar o reino dos céus. Pois servimos Deus para que a gente herdarmos o reino. Claro. Diante da crise moral, social, a resposta eficaz para o crente é a fé. Por isso, devemos praticar essa fé. E nos participando dos cultos do
apartamentos, frequentando mais a igreja, para movimentar a nossa fé. Uma fé viva, né? Uma fé que não se conforma com o mundo que nós vivemos. Mas um poder, né, da verdadeira piedade. Quando a gente tem uma fé viva em Cristo Jesus, nada nos abala, nada nos abala, nada nos atinge. Pois vivemos num mundo de corrupção, o caráter do humano, o foco dele é só o eu. Pois Paulo ele começa e termina falando em seus discipulados a Timóteo. E essas pessoas que o foco é eu, começa e termina com o egoísmo e avarento, o amor exagerado por si mesmo, e ao dinheiro. Dentro da vida dele não é Deus, é suas conquistas, dinheiro, suas posses. Esquece que há um Deus no céu. Permite a conquista dos seus bens materiais. E ele esquece, tudo isso vai ficar aqui na terra. Se ele morrer, vai ficar todos os bens materiais aqui. A única coisa que devemos pensar é em Cristo Jesus. Pois presunçosos, arrogantes, cheios de orgulho, a exaltação do seu ego, acima de tudo, inclusive de Deus e das autoridades. A pessoa que pensa só no eu, ele não, o dinheiro dele fala mais alto. Chega numa autoridade, ele não respeita a sua autoridade, pois ele quer comprar com o dinheiro, com as posses que tem, mas ele esquece. Piscar de olhos, Deus. A parte B desse ponto. Destruição dos relacionamentos. Vemos hoje nos dias que as famílias estão sendo... Você não vê mais as famílias unidas. Elas estão ficando... O relacionamento familiar se acabou. A igreja era a base familiar para tudo em nossa vida. Filhos desobedientes aos pais, grato, sem amor pela família. Vemos hoje nos dias que estamos vendo, até mesmo em nossa igreja, cresce, acha que é dono de si mesmo, abandona os caminhos do Senhor, depois se arrepende. Quero dizer para você, Deus é o centro da nossa vida. Ele nos dá todo o nosso refrigério. O que a gente planta, o que a gente colhe depois. Então devemos servir ao Senhor com fidelidade. Podemos ter um relacionamento com Deus, com nossas famílias, com nossos pais. Nós possamos servir a Deus com fidelidade para não se corromper neste mundo cheio de falsas doutrinas, pois fomos alertados. A nossa base é a Bíblia. Deus ele fala conosco aqui através da palavra dele. Devemos ter isso em nosso coração, guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Porque diz aqui também, no capítulo 4, 2 Timóteo, no verso 3, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão ouvido, amontarão para si doutores conforme a sua própria. Quando você guarda a palavra do Senhor no coração, a verdadeira palavra do Senhor,
nesses dias. Tá passando. A hora que vir falsos profetas profetizando algo para você, você não vai olhar para isso. Você vai lembrar dos ensinamentos e guardar no seu coração. Pois eu quero dizer que a desintegração do núcleo familiar e da base da sociedade é inconciliável. Isso nos traz uma incapacidade, às vezes, acabamos, às vezes, buscando a Deus pelas coisas que acontecem. Mas Deus não a sua palavra no nosso coração, nos momentos certos, saberá agir. Devemos valorizar. Hoje, se olharmos para o nosso mundo secular, o mal é o certo e o bem é o errado. Para as pessoas, não olha para a palavra do Senhor, como dito aqui a Timóteo. A pessoa deixa isso estar somente e afastando ela de Cristo. Na parte C vai dizer assim, ó, a perversão dos valores, a troca de Deus pelos prazeres. Vivemos num mundo em que os prazeres momentâneos são mais valorosos do que a palavra de Deus. Pois bem, estamos no culto, sábado, era para a igreja estar cheia. Mas as pessoas só lembram do Senhor na hora das dificuldades. Mas devemos. Timóteo foi um tempo de Cristo. Ele permaneceu firme até o fim. Né? Segundo ponto dessa mensagem, a falsificação da fé. Temos que estar atentos à aparência enganosa. Pois bem, hoje temos muitos homens de Deus rotulando como cristão, mas traz uma mensagem enganosa para você. Não se alimentar da palavra de Deus. Tirar suas dúvidas com o pastor. Se tem alguma dúvida, a gente às vezes não tiver essa palavra, a gente enganar a palavra por falsos profetas. Quantos falsos profetas temos hoje neste mundo? Você abre a sua rede social hoje, quantos pregadores tem ali corte de mensagem? Você não olhar para a vida dele, pesquisar a vida dele, você se deixa enganar pela mensagem que ele está trazendo aí. Então temos que ser, mais uma vez, em Timóteo. A parte B do segundo ponto vai dizer a negação da essência, mas negando o seu poder. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas tem dúvida do que faz? Acha que Deus cura, acha que Deus não liberta, acha que Deus não abre a porta, mas Deus, ele é poderoso. Você tem que crer na palavra do Senhor e ela transforma a sua vida. Deus, ele é maravilhoso. Temos que agradecer a Deus pela vida que ele nos traz. Todas essas coisas foram anunciadas no Evangelho. Né? Se olharmos aqui um pouquinho para trás, aqui, ó, Mateus, capítulo 4, e no verso 7, Jesus já enfatizava, assim, ó, porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos, em vários lugares. Se olharmos para os nossos mundos hoje, quantas guerras já aconteceram? Quantas catástrofes
já aconteceram. São sinais da volta do Senhor. Fica a pergunta para os irmãos: a gente serve um Deus para herdar o reino dos céus ou para ficar aqui na terra? Será que estamos servindo a Deus para ganhar mais almas ou para ficar aqui na terra? Temos que ser exemplo, como Timóteo. Timóteo foi cristão, fiel. Foi fiel até o fim da sua vida. Timóteo, ele foi um exemplo. Temos que pegar a vida de Timóteo, trazer em prática hoje nas lideranças, nos trabalhos, no mundo. Temos que ser luz no mundo. Quero dizer que ter exemplo não é se isolar do mundo. Ter luz no mundo. Ter exemplo para as pessoas do mundo. Para concluir a minha mensagem aqui, quero finalizar aqui uma reflexão, como possa pensar como a gente está sendo. Está sendo ótimo? Ou está sendo como o latoeiro? A gente tem que pegar a vida de Timóteo e trazer para nosso dia a dia, para os embates do mundo, vencer o mundo. A sua vida, ela reflete o espírito deste mundo, egoísmo, com busca por prazeres momentâneos, ou por transformador de Cristo. Timóteo, ele foi um exemplo para as nossas vidas. No verso 6 do 4 aqui, do capítulo 4, vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício. E ao tempo da minha vida, da minha partida, está próximo. Combati um bom combate, acabei a fé, a carreira, guardei a fé. O juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua. Timóteo chegou firme até o último dia da sua vida. Combateu um bom combate, mas ele venceu o mundo. Você quer vencer como Timóteo? A reflexão para os irmãos. Deus possa abençoar grandemente. Os irmãos possam estar refletindo nessa mensagem. Não é uma pregação impactante, mas uma pregação reflexão. Para que os irmãos possam estar refletindo como está servindo a Deus. Se alguma coisa tem te abalado, em algum momento da sua vida você tem sido fraco, a fé, a reflexão. Devemos simplesmente agradecer a Deus. Servir a Deus não é fácil.